Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Hoje nós vamos bater um papo com o Pedro Juan. Pedro Juan é meu amigo, conheço ele há muito tempo. Pedro Juan atua no mercado como assistente de direção desde 2008. Tendo larga experiência em publicidade, reality shows, campanhas políticas, clipes musicais e filmes de longa-metragem. Fala, Pedro Juan! Salve, salve, Gabriel. Beleza? E aí, meu caro, tu tá cabeludo, hein? Tô cabeludo. Já tô com o visual do apocalipse aí pro fim do mundo. Isso é medo de ir no barbeiro na pandemia? Cara, na verdade não. É estilo. É estilo mesmo, né? Pô, meu caro, eu tô nessa de não vou ao barbeiro de jeito nenhum, né? Fico com medo de ir no barbeiro. Vira e mexe, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu pego a máquina e passo aqui. Cara, a última vez, minha mulher, a Elisa, quase me matou, porque, cara, eu cortei aqui atrás e ficou um chumaço que eu não conseguia enxergar, entendeu? E ela falou, cara, que porra é essa atrás da tua cabeça? Que coisa ridícula. Aí, mas estilo. Enfim, né? Agora posso defender dessa forma, né? Total. Legal, meu caro. Eu fiz aqui uma breve aqui apresentação sua, mas queria que você contasse pra galera, né, na sua palavra, afinal, quem é Pedro Juan? Conta pra gente. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês, com todo o pessoal da Vira-Lata aí, que é um lugar, uma casa que eu adoro. Realmente a gente se conhece há bastante tempo já. Fiquei muito feliz aí com a sua ascensão empresarial, com o rumo que a Vira-Lata tomou, se consolidando aí como uma das grandes produtoras da cidade. É muito bacana. Bom, eu trabalho no mercado, como eu já te falei, desde 2008, como assistente de direção, né? Mas a minha história no audiovisual, nas artes como um todo, começou bem antes disso. E para resumir um pouco aqui, eu sou um cara que já estudei cinema, já me especializei em curso técnico como assistente de direção, já fiz trocentas campanhas publicitárias, já trabalhei com diretores aí vencedores de Oscar, outros indicados a Oscar, já fiz bastante coisa, desde campanha política, filme, reality, enfim. E estamos aí, né, cara, aguardando otimistas para ver de que forma o mercado vai responder aí por todas essas mudanças que a gente está passando. Eu acho que vai significar aí uma mudança geral, inclusive em nós mesmos, como sociedade. Eu lembro que a gente se conheceu numa lá no Flamengo, cara, não me lembro o nome da produtora, e eu fui chamado para fazer uma diária que era basicamente editar um teste de elenco. Eu não me lembro nem para que era, e você estava dirigindo o teste de elenco. No final, ou você me deu carona, ou eu te dei carona. Eu não me lembro mais ou menos, mas eu lembro mais ou menos disso e tal. Isso, cara, deve ter sido uns 12 anos atrás, meu cara. Tem muito tempo isso aí, né? Tem muito tempo. Eu me lembro perfeitamente. Foi numa produtora onde eu comecei a dar meus primeiros passos como assistente de direção. Foi a produtora Cine Cinematográfica. Foi lá. Que é de São Paulo e tinha um braço não lembrava, aqui no Rio de Janeiro. Cara. E a extinta Cine Rio era no Flamengo, na Barão do Flamengo, ali pertinho da praia. E foi isso mesmo, cara. Eu acho que na época, Exato. Se não me engano, você, assim como eu, ambos morávamos em Niterói e você me deu uma carona. Isso. Era verdade, cara. Que loucura, hein? Quanto tempo, hein? Eu quis te chamar para essa live, cara, porque eu acho que você realmente é um cara que conhece muito de set de gravação. Então, acho que você tem uma experiência grande para poder comentar um pouco sobre esse protocolo de gravação, tá? Então, qual é a questão, né? Há pouco tempo saiu um protocolo de retomada das gravações. Foi um protocolo feito pela SICAB, STIC, Firjan, separado em 3 fases. Sendo a primeira fase, ela muito, como é que eu vou dizer, direcionada para quase uma gravação remota, né? Eu queria primeiro que você desse um contexto geral, cara. O que você achou do protocolo, entendeu? Aí, sem especificar cada uma das fases, mas de uma maneira geral, o que você achou, cara, desse protocolo? Bom, é uma situação nova para todo mundo, né?
Acho que ninguém aqui em vida passou por outra experiência de pandemia como essa. Acho que nem nossos antepassados passaram. Então, muita gente competente se juntou, muitas associações profissionais foram ouvidas, né? Nós temos o nosso grupo de assistentes de direção também, onde nós conversamos muito e demos nossas sugestões. Então eu acho que o protocolo ele foi feito e está desenhado de uma forma para que a gente consiga voltar a fazer as produções audiovisuais da melhor maneira possível, visando sempre o bem-estar, né, das pessoas e a segurança de todo mundo que está envolvido. Eu acho que foi um golaço assim, esse protocolo. Muita coisa, né, a gente só vai entender realmente quando o fluxo de gravações voltar, e aí eu acredito que esse protocolo vai ter versão 2, versão 3, versão 4, mas a princípio eu acho que ele está muito bem alinhado com as normas de segurança e tudo mais. Agora, seguindo nessa linha, né, a lógica da coisa é que na primeira fase, tá, eu acho que eu não vou nem comentar todas as fases, porque são, assim, ele é um protocolo complexo, na verdade ele é muito completo, então ele tem muito detalhe. A fase 2 é uma fase bem mais complicada, envolve outras questões, a gente pode fazer uma outra live para falar sobre ele. Então vamos concentrar na primeira fase, que busca gravação remota com deslocamentos mínimos, medidas de biossegurança. Então basicamente a gente está falando de, gravação na casa do ator, com o que ele tem de arte, com o figurino que ele tem, é quase isso, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, o que você entende que são as maiores dificuldades para essa fase 1 numa gravação agora? Olha, Gabriel, com relação à pré-produção, a recomendação ser toda feita em home office, esse é um caminho que muitas produções já adotavam, né? Até há pouco tempo atrás era muito necessário, as pessoas inclusive faziam questão, todo mundo 9 horas da manhã na produtora, todos os departamentos. E depois começou a entender-se que as pessoas davam até menos despesa se elas ficassem trabalhando de casa e entregassem a mesma qualidade de conteúdo produzido. Então, durante a pré-produção, é algo que a gente vai sentir menos, ao meu ver, essa mudança, essas recomendações do protocolo. As principais mudanças, eu acredito que sejam realmente na execução, né, na captação, porque nessa primeira fase, filmando remoto, é um novo desafio, né, cara? Assim, a gente está falando de arte, né? A gente está falando de um processo que é extremamente orgânico, humanizado. E aí você tem, de repente, atores tendo que se vestir sozinhos, tendo que se maquiar sozinhos, tendo que posicionar a câmera, posicionar a luz, gravar seu áudio, mediante, claro, uma consultoria, né, remota dos chefes de departamento que vão estar fazendo, mas é algo que deixa o processo, ao meu ver, você perde um pouco daquele controle total sobre tudo, né? Assim, eu como AD, é minha função ter o controle total sobre tudo que está acontecendo. Se tiver um ator no set com um botão da camisa faltando, eu tô sabendo, porque alguém do figurino já me avisou, e eu falei que não vai enquadrar, então beleza. Mas você, remotamente, eu acho que a coisa tende a ficar um pouco mais fria, assim, sabe? Além do que, eu acho que torna o processo um pouco mais simplório, né? Assim, é muito enquadramento parado, essa estética do celular na mão, fazendo videochamada com quem a gente gosta, ou na frente do laptop também, fazendo um call com as pessoas que a gente ama. É o conceito do perto distante. Eu acho que vai ficar um pouco reduzido agora, né, por esses próximos momentos, e eu vejo como uma dificuldade aí até para os criativos das agências e roteiristas conseguirem criar conteúdos relevantes, atraentes para as pessoas dentro de tantas limitações, né? Por exemplo, a gente tem a limitação de que você não pode ter cena de beijo, não pode ter toque, não pode ter proximidade, pessoas conversando ali face to face. E, cara, a arte que a gente faz é tudo isso, né? É um processo orgânico, visceral, que precisa da interação humana. Cara, sabe que eu li um artigo outro dia que falava do como as cenas, né, de romance, né, que envolvam um beijo ou uma relação, né, física, iriam, na verdade, juntar casais que já existem, né? Porque isso é possível? Cara, se você pegar um ator que é casal, né? Um casal que é ator, né? Assim, aí é possível, você conseguiria gravar uma cena desse tipo, um beijo, se você está falando de duas pessoas que moram juntos, que são um casal, que estão casadas, entendeu? De outra forma, isso ficou muito limitado, né?
Não, total. Inclusive, eu até recentemente agora estava fazendo uma seleção para o elenco de um job futuro e que havia Uhum. interação, o roteiro previa interação entre pessoas, né? E em determinado momento a criação entendeu que precisava mudar, contactou o cliente, entendeu que precisava mudar, porque estava muito difícil encontrar as pessoas ao gosto do cliente, né? E que fossem casais na vida real, que pudessem estar acordando junto, ter toda essa interação que a gente tem normalmente de ser entre seres humanos, né? Proximidade, olho no olho, beijo, toque. Cara, assim, eu fico pensando, né, cara, aqui vamos pensar num universo um pouco mais publicitário até, porque é onde eu te conheço mais, né, onde eu acho que você tem mais experiência. E em projetos publicitários a gente sempre tem uma presença muito grande da agência, né, uma presença muito forte e atuante da agência e do cliente. Então são dois polos ali de poder que ficam ali no meio de uma gravação, é aquela loucura e tal. Então, contornar, eu diria que existe um trabalho enorme de atendimento que é feito durante uma gravação, né? Então, assim, todas as grandes publicidades que eu fiz, cara, o cliente estava lá, eu tinha uma pessoa dedicada para atender o cliente, assim, para estar ali próximo, para entender as necessidades dele, o que ele estava gostando, o que não estava, para deixar ele tranquilo, à vontade. Um caso como esse, vai dificultar muito, né, a relação do cliente, porque ele vai estar online, né, cara? Como é que você enxerga isso? Você acha que isso vai ser muito limitado? Você acha que o cliente vai entender essa lógica e vai conseguir trabalhar? Ou vai ser aquela loucura que é naquele, pega pra capar mesmo, pesada da gravação? Cara, eu acho assim, a gente está vivendo uma pandemia em escala global que está afetando todo mundo, né? Da mesma forma como afeta o consumidor, afeta o cliente também. Então, assim, espera-se, né, já de antemão, que o cliente saiba que o briefing dele junto às agências, junto aos criativos, vão ter que estar mais adequados a essas limitações, né? Eu acho que a gente não vai ter casos, por exemplo, enfim, cliente dando piti, vamos dizer assim, porque não está ao gosto dele e tudo mais, ou porque pediu para trocar o sofá vermelho por um amarelo. Coisas que acontecem normalmente quando a gente está num set e que, se tiver o alcance da produção, é feito, né? Porque a gente sempre faz de tudo para deixar a gosto de quem é o grande possibilitador daquilo tudo, que é o cliente, né? Em primeira instância. Eu acho que os próprios clientes já vão começar a ter mais essa noção de limitação. Eu acho que as pré-produções, né? Inclusive as PPMs e tudo mais, elas vão ser mais bem amarradas. Eu acho que na hora da execução vai ter assim margem zero para qualquer alteração ou pedidos exorbitantes, mirabolantes, assim, essas coisas. Isso é uma coisa que me preocupa, né, cara? Porque às vezes eu sinto que o cliente ele tem uma necessidade de poder alterar, né? Então, assim, eu entendo que tem que existir uma margem mínima para uma pequena mudança, entendeu? Mesmo que ela seja muito pequena, sabe? Você não dá para mudar o sofá de amarelo para vermelho, mas de repente dá para botar uma colcha, uma almofada ali em cima, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então eu entendo que essa relação produtor e cliente e agência, ela vai mudar, porque existe uma dificuldade muito grande de gravar, existe um fato de que qualquer alteração, cara, ela vai demorar muito tempo a ser feita e vai ser feita com muita dificuldade, né? Ou seja, você vai depender de um time mínimo que vai estar na casa do ator ou em algum outro lugar. Então, eu acho que sim, assim, vai limitar muito a produção, mas eu penso, cara, também, que fugindo do nosso roteiro de novo, que isso pode privilegiar o roteiro da obra, né? Assim, talvez uma situação como essa que a gente vive, ela vai privilegiar projetos que tem um puta roteiro, cara, incrível, altamente criativo, do que peripécias cinematográficas, porque peripécias cinematográficas não podem mais ser feitas nesse momento. A gente não consegue fazer um puta plano maravilhoso que é assim que a câmera vem, desce, vem andando e encontra quando se... Pô, não dá. Não dá pra fazer agora, assim. Dá pra gente fakear algumas coisas e tal. Então, para que aquele projeto, aquele filme seja bacana, você vai ter que ter um roteiro que seja muito incrível, cara. Assim, muito, muito maneiro. Então eu acho que a gente vai entrar meio que numa era dos roteiristas, assim. Essa é uma opinião pessoal minha. Não, faz total sentido, assim, que a gente volte a ter mais filme de ator, como a gente chama, né? Exatamente. Aonde a carga dramática fala muito mais do que o que você chamou de peripécias aí visuais, efeitos e tudo mais. Realmente, assim, inclusive pelo fato
da impossibilidade das relações humanas, né? Acho que vai tornar também os roteiros mais introspectivos, vai lidar um pouco mais com as causas dos seres humanos, como que cada um tá vivendo nesse momento, de que forma está sendo amar nesse momento, de que forma está sendo ter um convívio social nesse momento, de que forma está sendo ficar desempregado ou ficar doente. Eu acho que como a arte imita a vida e vice-versa, a gente vai acabar vendo sim. Acho que a sua percepção é bem correta nesse sentido. Certo. Cara, eu queria falar um pouco assim da gravação em si, né? Vamos pensar numa gravação, sei lá, um set de gravação que você teria uma família, tipo da Xuxa, que a gente gravou, mas sem a Xuxa. Que aí se envolve gente demais e tal, mas você tem alguns figurantes, você tem uma cena que está numa família, que vai passar para um outro ambiente, então você teria ali 2, 3 atores com alguns figurantes, então você tem uma equipe de arte, você tem cenografia. Agora, se a gente tivesse que gravar isso, a gente já não teria mais essa cenografia toda, a gente teria que gravar na casa daquele ator, esse projeto teria que ser ou picotado, né, para você gravar plano e contraplano de outras formas, gravado em dias diferentes e tudo mais. Mas, pensando na equipe, quem você acha que são os chefes de equipe nesse momento? Você acha que são os mesmos? Ou você acha que algumas posições, né, da nossa estrutura de gravação deixarão de existir temporariamente ou terão uma função muito diferente? Esse é um assunto que não dá pra gente fugir, né? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que como a recomendação agora é que a gente trabalhe com equipes extremamente diminutas, eu acho que isso pode gerar, tá, num médio e longo prazo, aí a gente não sabe quanto tempo isso tudo vai durar, mas acho que pode gerar um entendimento por parte dos clientes, inclusive, de que é possível fazer com menos orçamento, de que é possível fazer com menos pessoas envolvidas, de que é possível porque o resultado final fica contento. E com isso, com as equipes realmente ficando menores, né, eu acho que é inevitável a extinção, mesmo que temporária, de algumas funções. Por exemplo, eu falo aqui até, por exemplo, do platô, que é uma figura extremamente, extremamente importante em questões logísticas, tá? Eu não me imagino fazendo um set numa externa sem um platô, com um assistente de platô, com um estagiário de platô, porque senão a coisa não anda. Mas se uma gravação é feita pelo próprio ator, na casa dele, só com ele mesmo monta luz, áudio e câmera, qual é a necessidade real de ter esse profissional no set, entende? Então eu acho que sim, algumas funções podem ter que vir a ser ou readequadas, tá? Acho que as pessoas podem ter que se readequar em algumas coisas, mas é possível que, se isso permanecer durante muito tempo, a gente corra o risco de algumas funções começarem a ficar um pouco mais obsoletas. Ao mesmo tempo, né, cara, cria-se um cargo, né, assim, você falou do platô, era um cara que eu não tinha pensado, né, e, porra, total, né, é o cara da locação, porra, né, que esse cara, né, como é que vai ser pra ele, né, é muito complicado, mas entra uma figura nova, que é um cara que, de certa forma, também provém que a gravação vai acontecer da melhor forma, que vai ser um cara de TI, imagino eu, né? Porque você vai ter que ter um cara que, porra, você pensa que o ator tá na casa dele, então ele tem uma câmera, ele tem talvez uma outra câmera, né, um laptop ligado para que ele converse com a equipe, tu vai ter que ter um computador com uma internet, com um sistema na casa do diretor, na casa do cliente, na casa da agência e outras pessoas envolvidas. Quem é que vai fazer essa ligação toda? Quem é que vai garantir que a conexão tá funcionando em todo mundo, que fulano caiu, tira daqui, pega o link, joga pra lá, entendeu? Cara, é um puta trabalho, assim, de internet, entendeu? Que é um novo know-how que não é utilizado então, antes. Você falou uma coisa que é total verdade, assim. Esse profissional de TI, quando você fala, por exemplo, em emissora de televisão, ele é uma figura que já existe, né? Quando você vê uma UM na rua, o UM, para quem não sabe, unidade móvel, onde dentro tem a switcher, fica o diretor ali, fazendo o corte e tal, e é onde a imagem é gerada aquele sinal para a emissora. Esse profissional de TI, ele já existe nas emissoras, só que agora ele vai ter que ser readaptado e abraçado pelas equipes de cinema, publicidade e clipe, né? A gente teve um exemplo bem recente, assim, de uma função que não existia no cinema, que é o DIT, né? Que é Digital Imaging Technician, que seria um técnico de imagem digital, que é uma função que surgiu na transição da película para o digital. Entendeu-se que precisava de um profissional com expertise suficiente, tanto para armazenamento,
quanto para transferência, para assuntos ligados à técnica no próprio set, equipamento. Então entendeu-se que precisava de um profissional desse nível que não existia na película. Então o DIT, né, ele começou a ganhar essa importância, e hoje é muito difícil você ver uma gravação grande assim, né, que não tem o DIT presente no set. Eu acho que essa figura aí do TI vai ser o próximo agregado. Certo, cara. E sobre equipamento, vamos falar um pouco, né? A gente já entendeu que a questão da arte, ela, né, o protocolo meio que indica que, cara, temos que usar o que tem na casa do ator ou do entrevistado, né? Se for um doc, se for uma coisa mais documental, com raríssimas exceções, né? Acho que talvez você possa enviar um objeto único, alguma coisa desse tipo, mas também o protocolo diz que não se deve fazer produção de objeto, né? Ou seja, não se deve buscar objeto, mas você poderia, de repente, comprar um objeto online e enviar para um lugar. Enfim, tô aqui viajando, né? Mas para arte, então, é mais ou menos isso. E para gravação em si, né, cara? Você tem uma questão de ter uma câmera, tá? Cara, exige como é que eu vou dizer? Uma experiência, né? Um know-how grande para operar, né? Cara, não dá para mandar uma Alexa para casa de um ator, assim. Nem para casa de um produtor, nem para casa de alguém que já entende, entendeu? Tipo, cara, se mandar uma Alexa para mim, cara, eu vou ficar 1 hora mexendo nela para conseguir mais ou menos entender a lógica da coisa, sabe? Pô, é uma puta câmera complexa, com múltiplas funções. Se ela não tiver configurada, cara, é um mundo de possibilidades. Então você vai ter que diminuir, você vai ter que deixar de usar um equipamento mais parrudo para usar um equipamento mais fácil de operar, né? Mas que também não deixa a desejar, né? Então tem uma corrente aí grande de vamos operar com iPhone 11 ou alguma coisa parecida, entendeu? Porque tem uma galera assim trabalhando com iPhone 11 assim, que eu acho interessante, né? Ele meio que foi adotado como celular câmera, né, dessa geração aqui nesse momento. Então assim, que tipo de equipamento, né, além desse celular, você imagina que vai funcionar para ser operado durante esse momento, ou que um ator poderia pegar e usar com uma certa facilidade, que não tem uma necessidade de usar muita iluminação? O que você entende disso? Olha, eu acho que assim, o equipamento maquinário básico, como por exemplo um tripé de câmera, é algo que vai ser inevitável, tá? Mesmo que seja para posicionar um iPhone ali na horizontal ou na vertical, tenha o adaptador necessário que você põe no tripé e tudo mais, aquilo cria uma estabilidade. Eu acho que os gravadores de som, alguns são um pouco complexos para você dar na mão de alguém que nunca tenha feito. Então, assim, eu acho que podem vir a surgir, se é que já não existem aí no mercado, alguns apps disponíveis de alta qualidade, tá? De alta fidelidade de som e que conversem com esses sistemas aí, tanto o Android quanto o iOS, para poder estar fazendo essa gravação, porque é como você disse, né? A pessoa estuda a vida inteira para ser ator, ser uma atriz, né? De repente chega um produtor, bate na porta dele e fala: querida, ó, tá aqui câmera, tá aqui luz, Toma esse liga kit, aí, né? vai ter alguém aí te dando uma bola, tá? Mas ó, manda ver. A pessoa é natural que se sinta insegura e tal. Esse lance da assessoria remota, que consta até no protocolo, eu vejo como de suma importância, sabe? Inclusive, até falando uma coisa agora, você falou de novas funções e me veio isso na cabeça aqui agora sobre o tema. Talvez, pode ser que a gente tenha que buscar também profissionais com mais expertise em didática para poder estar ensinando essas pessoas. Porque, por exemplo, você pega um diretor de fotografia mais old school, cara super cascudo aí, de 60, 70 anos. Será que aquele cara vai ter, antes de tudo, a paciência necessária para ir naquele beabá do, esse aqui é o power, serve para ligar a câmera, aqui você abre o foco, sabe? Será? Talvez a gente tenha que pensar futuramente em até buscar ou fazer cursos de reciclagem profissional visando tornar esses profissionais, chefes de departamento, mais didáticos e para poder facilitar o entendimento por parte de quem está gravando, né? Enquanto durar esse período aí de gravação remota. Cara, tu tem toda a razão. Era uma coisa realmente que eu não tinha pensado, né? Mas sim, realmente, né? Você pegar um cara que está muito acostumado, o cara tá 40 anos no set de gravação com a mesma estrutura e agora ter que trabalhar na internet, com a dificuldade da internet, assim, cara, e é foda, né, cara? Eu acho que
tem uma galera que é de uma outra geração, que é mais antiga, que tem uma dificuldade natural com a internet, com a tecnologia, né, digamos assim, né? Então, cara, meu avô, na verdade não era meu avô, era meu tio que tinha idade para ser meu avô, ele queria um celular, cara, que não tivesse touch, porque ele odiava, ele achava uma merda, ele queria um celular que tivesse um botão mesmo para ele clicar, que ia ser mais fácil para ele. Então, assim, tem uma galera que não gosta de tecnologia mesmo, parece que a galera vai ser muito difícil, muito difícil. É. Eu escrevi, até te convido depois a dar uma olhada, né? Foi uma viagem aqui minha, né? Pensando, imaginando uma gravação. Depois eu até botei em prática, mas, cara, como gravar, né, online, assim. Mas basicamente, cara, eu tô usando aqui um microfonezinho Sony, ligado ao computador, gravado no GarageBand, cara. Eu nunca achei que ia usar o GarageBand pra nada, mas, cara, porra, tá super funcionando. Pô, você tá assim, perdendo tempo, incrível, é bem divertido. Eu não sabia, cara. E eu arrumei uma câmerazinha, cara, que é uma Logitech, uma coisa assim, isso aqui, cara, filma até em 4K, um negócio bizarro, entendeu? Então é uma opção também para você não usar celular também, é uma possibilidade. Bacana. Agora, nesse risco, né, cara, de equipamento, né, eu vou te contar um projeto que a gente teve há pouco tempo. Era um projeto até para o governo, tá? Que a gente não fez, assim, o projeto não aconteceu, mas ele envolvia uma série de entrevistas que iam acontecer em lugares e cidades. Na verdade, era numa mesma cidade, entendeu? Mas em bairros distantes. E eram tipo, cara, 20 pessoas tinham que ser entrevistadas. E a gente falou, cara, ok, né? Vamos, montar um equipamento, vamos pegar um iPhone 11, alguma coisa assim, ou uma câmerazinha dessa, vamos mandar para cada pessoa, junto com um laptop, se ela não tiver e tudo mais. Só que o problema era, eu tinha que ter uma lógica de pegar aquele equipamento e enviar para casa da outra pessoa, para ela executar aquilo. Senão ia ter que ter 20 equipamentos, né, no caso aqui. Só que quando você pensa nisso, você está arriscando as outras pessoas, que se você tira um equipamento de uma casa e leva para outra, de certa forma você pode estar disseminando vírus, entendeu? Então você já não pode fazer isso. Então uma gravação que envolve múltiplos depoimentos, tu vai ter que ou ter múltiplos equipamentos, ou tu vai ter uma equipe só de limpeza daquele equipamento, né, cara? Então eu queria que você me falasse um pouco da limpeza do equipamento, assim, cara, tu vai mandar o equipamento para casa de alguém. Porra, o equipamento audiovisual, ele envolve milhares de itens e coisinhas pequenas e peças pequenas, entendeu? Porra, como é que a gente vai garantir que isso vai estar limpo o suficiente para enviar para casa do ator? Essa pergunta sua é muito boa, muito pertinente, e se me permite, eu vou até responder num mais amplo, porque para falar de higienização a gente precisa falar do EPC, que é o item que consta principal ali logo no começo do protocolo de segurança, que é o equipamento de proteção coletiva. O que é o equipamento de proteção coletiva na prática, né? É todo e qualquer equipamento destinado à sinalização de segurança, assim como os equipamentos de segurança que as pessoas vão precisar usar. E aí dentro do EPC a gente pode destacar o distanciamento social seguro, né, que a gente adota entre 1,5 m e 2 metros. A gente tem o uso do EPI, que são as luvas descartáveis, touca de cabelo, face shield, que é aquela viseira transparente, né, para evitar contaminação ocular com aerosol ou gotículas no ar-condicionado e tudo mais. A gente tem, em alguns casos também, macacões descartáveis ou reutilizáveis. A gente tem aquelas sapatilhas para pôr no calçado, uma série de coisas. Sobre a higienização pessoal, vai ser muito importante, a partir de agora, que as produções optem, já de início, por locações que ofereçam, no mínimo, 2 banheiros de fácil acesso para toda a equipe. Porque a gente não pode nem perder tempo e nem aglomerar pessoas em fila de banheiro para as pessoas lavarem as mãos com água e sabão ou para passar um álcool gel. Então, essa questão da água e sabão com fácil acesso, eu acho que vai ter que ser muito bem pensada, assim. E com relação à desinfecção dos equipamentos, é recomendado, né, que no caso da gente precisar mandar equipamento para casa de alguém, que seja feita a desinfecção antes de ser entregue e que a pessoa que se gravou, no caso o ator, também faça uma desinfecção antes de devolver para quem vai retirar, seja HD, seja a câmera e tudo mais. E aonde eu acho que a gente vai ter que prestar muita atenção é porque
nem todas as superfícies podem ser desinfectadas da mesma forma, tá? Será que o álcool gel que eu uso nas minhas mãos é o mais aconselhado para limpar uma lente de cinema? Será que o spray que o rapaz usa no calçado para desinfectar o solado do calçado é o mesmo que eu posso usar na minha pele? Então eu acho que assim, cada tipo de equipamento pede um tipo de cuidado diferente, e é por isso que o protocolo recomenda também veementemente que as locadoras façam contato com os fornecedores, com os fabricantes, para entender, né, de que forma aquele equipamento pode ser higienizado com constância, sem agredir a superfície do material e sem prejudicar o melhor funcionamento dele. Cara, mas esse é um puta desafio, né? Assim, como higienizar? Agora você falou uma parada realmente muito relevante, assim, que eu não tinha pensado tanto, né? Porra, o álcool em gel você não vai passar na câmera, jamais. Se usar álcool, se eu não me engano, isopropílico, não é isso? Seus contatos eletrônicos e tudo mais. Lente, realmente, cara, nem sei. Tem uma longa pesquisa aí a ser feita, entendeu? Então, acho que é uma época, cara, de realmente muitos desafios, né? Agora, que outra limitação, cara, você entende, né? Entendendo que, porra, a arte vai ser feita dessa forma, como a gente falou antes, os equipamentos terão que ser desinfectados antes de ir na pessoa que recebeu para devolver. Que outros problemas você, como AD, enxerga que teremos aí para frente? Olha, eu acho que, especialmente quando a gente for para a fase 2, que é a fase intermediária, né? Que é a fase onde vai haver uma certa flexibilização e a gente vai poder ter até 20 pessoas no set, com isso vai ter transporte de equipe, mesmo que o aconselhável seja transporte individual, mas eu acredito que pode haver casos que, por limitação orçamentária, vai ter que ser uma van, mesmo que cada um sente numa fileira. Os locais também onde as pessoas vão fazer as refeições, vai ter que ter um certo distanciamento, né? A hora do almoço, por exemplo, ou do jantar numa gravação, é uma hora ali que, além de ser uma hora de alimentação, é uma hora super útil para você alinhar coisas que estão em aberto ou pensar no que vai fazer. É um papo extremamente importante, o papo da hora do almoço, do jantar. Isso não vai acontecer. Como é que vai acontecer? Só se for por mensagem. Eu aqui, você lá na outra mesa, né? A gente não vai ficar gritando. Então, eu acho que essa comunicação, ela tende a ser um pouco prejudicada. Uma outra coisa que eu vejo também, assim, eu acho que os roteiros, eles vão ser um pouco prejudicados também. Eles vão ter que... vão ficar um pouco limitados, sabe, as condições, assim, porque não adianta nada você ter na sua casa, né, um puta criativo, uma pessoa premiada em Cannes, com um repertório maravilhoso, se ela vai ter que pensar num filme para vender o teu produto que vai ser feito por um ator, com um objeto de cena, uma luz que a gente não sabe. Então, eu acho que os roteiros, eles vão ter uma tendência a ficar um pouco mais do mesmo durante um certo período, até isso tudo se estabilizar. E eu acho que vai ser um pouco isso, as relações humanas em época de pandemia. Esse conceito do juntos, mas separados, eu acho que vai ser bastante presente assim nos próximos roteiros aí. Eu vi um making-off de uma gravação, cara, na Europa, acho que era na Alemanha, não lembro agora, mas que o almoço da galera, eles botaram um vidro, basicamente, e a galera meio que conversava igual cadeia, sabe? Cadeia de filme, entendeu? Que você tinha uma distância, a galera tinha aquela barreira e eles conversavam, entendeu? Tinha uma entrada ali lateral e era uma coisa meio esquisita, assim, né, cara? Não sei, né? Eu acho que tem muitos problemas ainda por vir. Tu falou essa questão agora, cara, isso me lembrou um pouco também das dificuldades que as produtoras têm nesse momento, que cara, quantas vezes agora eu tô, sei lá, chega um pedido de orçamento aqui do job e tal, só que o job não tem data. Como é que você manda um orçamento agora para um job que não tem data? Porque a questão gravar agora, você tem uma lógica de gravação. Ok, vou gravar à distância, vai ser assim, vai ser assado e tudo mais e tal. Gravar daqui a 3 meses, como vai ser? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, assim, né? Pô, e ano que vem? Não sei também, cara. Assim, existe uma tendência, né, a coisa seguir mais ou menos como a gente está falando, mas acho que mês a mês as coisas vão mudando, né? Então, é uma dificuldade de entender o que está acontecendo, entendeu? Para conseguir mandar um orçamento assertivo, né, cara? Sim. Que é um pouco, né, do problema também que
aqui envolvendo outro assunto que é, enfim, outra live, mas múltiplos projetos ficaram presos lá na Ancine com aquelas questões todas dela e liberaram, né? Estão começando a liberar os projetos agora, estão começando a fazer análise complementar, a coisa está começando a voltar. Cara, como é que você vai agora ter um projeto? Como é que você vai manter um orçamento agora de um projeto que você vai gravar agora, mas você fez o orçamento há 2 anos atrás? É complicado. Talvez para vocês, né, que são produtores executivos, não sei, talvez tenha que entrar num consenso aí também com os clientes e com as agências de uma chamada taxa de imprevisto, taxa de adequação à norma. Porque é o que você falou. Hoje a gente está num nível da pandemia e do protocolo que permite que as coisas sejam realizadas dessa maneira. Mas a gente não sabe, o mundo todo está aí temendo uma segunda onda. Pode ser que aconteça e as medidas restritivas aumentem muito. E esse protocolo vai parar na versão 3, 4, 5. Então, realmente, é muito complicado você prever, né? Já é complicado você prever uma diária de praia num dia que ameaça chover. Imagina você prever uma gravação com meses de antecedência sem saber o futuro o rumo que as coisas vão tomar no planeta como um todo, né? Isso sem mencionar a questão do câmbio, né, cara? Porque, assim, a gente sabe que tem muitos equipamentos que são adquiridos fora. Então, assim, isso pode onerar, porque o dólar, por exemplo, como moeda mais influente aqui sobre a nossa, influencia diretamente no valor de equipamento, de lente, de um monte de coisa. Então, como é que a gente orça também, planeja uma compra para atender o cliente no nível tal, se a gente não sabe também como é que a moeda vai se portar no curto período de tempo? Eu acho que é um período de grande entendimento para todo mundo, né? E grande incerteza, né, cara? Muita reflexão, muita incerteza, né, cara? É uma época desafiadora de se viver. Sim. Cara, eu queria te perguntar, nesse período, você efetivamente conseguiu trabalhar em alguma coisa? Rolou alguma produção para tu? Eu pergunto isso porque você é um cara sempre muito ativo, estava de projeto em projeto, nunca parava. E aí, como é que foi esse período aí, esses últimos 3, 4 meses? Cara, eu confesso que eu fui sondado para alguns projetos e eu tenho hoje o privilégio de ter uma relação já até um pouco mais íntima com os meus contratantes, normalmente, né? Pela fidelidade e tudo mais. Então, isso me possibilitou conversar numa boa, falar, olha, eu ainda estou com um pouco de receio, eu não estou saindo de casa nem para ver meus pais que moram em Niterói e eu estou quase há 5 meses sem vê-los. Então, assim, não estou recebendo amigos. Eu te agradeço muito, mas acho que ainda não é o momento, coisa e tal. Então, assim, eu já recusei alguns trabalhos, tá? De um tempo para cá, especialmente depois que o protocolo foi adotado e que a gente tem visto que está dando resultado, assim, em algumas gravações e tudo mais, eu já me coloquei um pouco mais flexível, né? Um pouco mais aberto para futuras empreitadas aí. Mas acho que é um caso de avaliar, assim, porque também se a produção não te oferecer, não tiver apta a oferecer as condições de trabalho, seguindo certinho as normas, eu acho que vai deixar todo mundo bem inseguro aí. Cara, e eu acho que eu sou produtor, né? Eu sou o cara que muitas vezes sou o contratante, mas a minha opinião, na verdade, cara, primeiro que eu acho que não devia gravar, né? Mesmo assim, eu acho, cara, porra, todo mundo tem que ficar em casa, você vai gravar, porra, isso é loucura, assim, cara, eu acho, o set de gravação, ele é um local onde o caos tá ali do teu lado, você tenta fazer com que reine a organização, mas o caos, ele tá um passo. Sim. Entendeu? É uma cena que se atrasa, é algo que dá errado e o caos se estabelece, entendeu? E aí as pessoas não vão ter o mesmo cuidado que deveriam ter. Então eu acho que, cara, a fase 1, obviamente, cara, vamos gravar remotamente. Porra, eu acho que é isso. Porra, temos que encontrar uma forma. Mas na fase 2 eu sou bastante suspeito, assim, eu acho bem perigoso, assim, a gente tem que ser muito, muito, muito pensado, cara, eu tenho bastante receio sobre isso. Você falou uma coisa interessante que eu tinha até pensado um pouco mais cedo, que é no seguinte, é um momento de entendimento para todo mundo, tá? Agora, as soluções práticas para resolver certas coisas, da maneira como a gente está habituado, vulgo, na base da gambiarra ou do jeitinho, isso também vai precisar ser repensado. Porque, de repente, uma solução que o contra-regra oferece não está de acordo com as normas estabelecidas, de acordo com o novo protocolo, e aí o contra-regra não consegue mais resolver em 5 minutos. Então, assim, vários problemas vão surgir e a gente vai ter que também entender
como resolvê-los a partir do protocolo de segurança, né? Cara, mas eu acho que a equipe, né, a categoria, sabe, ela tem que ter um entendimento muito claro, sabe, do que é o certo, do que é o errado. Porque vai acontecer no set, cara, situações que acontecem normalmente, que é, putz, cara, teve um problema, eu preciso que você, cara, se dedique mais aqui ou que corra atrás para resolver tal problema. Então, assim, isso é normal. Todo set tem uma situação dessa, né? Putz, cara, fudeu, preciso que você me ajude ali a resolver aquele pepino ali. E aquele profissional, cara, vai trabalhar às vezes um pouquinho a mais ou vai exigir um pouco a mais. Só que, cara, isso não pode ultrapassar a segurança. Entendeu? Então vai ter um momento de correria, pô, com certeza, cara, eles vão ocorrer. Agora, a equipe tem que ter com muita clareza o que é seguro e o que não é. Entendeu? Porque senão o set inteiro vai ser contaminado, entendeu? Por essa levada de, cara, foda-se, o filme é mais importante, a gente tem que realizar. Não, não é, galera. O filme não é mais importante. Não é mesmo, foda-se o filme, entendeu? A gente ama o filme, eu trabalho com isso, é isso que dá a minha vida, mas, cara, definitivamente a minha vida e a vida das pessoas que trabalham ao redor são mais importantes do que terminar aquele filme. Se não deu, cara, enfim, inventa outra cena, depois grava outro dia, não sei, entendeu? Mas eu acho que essa clareza as pessoas vão ter que ter. E eu acho que os profissionais têm que estabelecer os critérios, entendeu? Os limites até onde eles podem ir, sabe? Do que é correto, do que é certo. É uma coisa que eu realmente penso muito. Eu acho que... eu penso que praticamente todos os males, de certa forma, vêm para proporcionar algum bem futuro, né? Algum aprendizado que vai gerar um bem futuro. Eu acho que tanto como sociedade a gente vai aprender muita coisa, como também essa parte da exploração que rola aí em alguns casos dentro do processo, ela não vai mais poder existir. Porque, por exemplo, eu particularmente cansei já de fazer trabalhos onde eu fui contratado para fazer X e tive que entregar 3X porque né, a produtora te olha com uma cara feia, pergunta, essa não vai fazer, não vai querer, não vai topar, já meio que, né, te deixando contra a parede. Você que é freelancer, você tem que estar sempre pensando em garantir o próximo job. Então, assim, a gente baixa muito a cabeça de amém para muita coisa, que eu acho que com essa questão da pandemia, isso tende a melhorar, porque as pessoas vão ficar mais conscientes e mais preocupadas com o bem-estar do outro, não só apenas pela questão da segurança, mas também olhar com um olhar um pouco mais humano, de entender que aquela pessoa não é uma máquina, sabe? Isso que é aí. desumano você filmar 16, 17, 18 horas seguidas sem dividir em turnos, sabe? Tá louco, né, cara? Eu acho que eu consigo, se tudo correr conforme a gente está pensando, né, e idealizando, eu acho que num futuro próximo aí, cara, a gente pode ter sets de gravação e processos um pouco mais humanizados, assim, menos chicote, assim, na galera, sabe? Cara, eu sou muito a favor, assim, eu confesso que é uma das grandes questões que eu tenho com a publicidade é isso, assim, esse nível de pressão absurdo que existe me incomoda um pouco. Não é algo, assim, cara, que me dá tanto prazer, assim, eu confesso que tenho muito mais prazer em fazer conteúdo, em fazer cinema e TV, onde, pô, existe um cronograma super apertado, super organizado, mas, cara, beleza, né? É uma outra lógica, sabe? Quando você tá numa publicidade é muito pesado. Cara, é uma pressão que às vezes é absurda. Eu acho irreal. Eu acho que isso tem que acabar. Assim, eu sou contra. Totalmente contra, cara. E a opinião de produtora, assim, cara, eu lido com a agência direto, entendeu? Mas a minha opinião é essa, assim, eu realmente, cara, não acho que as coisas deveriam ser assim. Mas é isso, né, cara? A gente tem que ir seguindo, a gente tem que ir se ajeitando, vamos ver se a gente consegue fazer com que esse mercado consiga entrar numa sinergia que faça sentido. Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Agora me fala, cara, eu já te conheci no audiovisual, né? Pelo que eu entendi, você começou mais ou menos em 2008, mas já era algo que você sempre quis? Você sempre visualizou trabalhar com audiovisual ou você passeou por caminhos obscuros antes de chegar aqui? Cara, na verdade, até meus 14 anos eu queria ser jogador de futebol. Eu nunca nem pensei nisso, cara. Sou ruim demais até para pensar nessa ideia. Mas conta aí. Não, eu fazia...
eu levava bastante a sério, fazia escolinha de futebol na cidade que eu morava. Nessa parte da infância eu morava no interior do Rio, na região dos Lagos, na cidade de Araruama, e tanto o Vasco quanto o Flamengo tinham núcleos oficiais nessa cidade. E aí foi uma febre entre a garotada e tal, né? Todos os meninos que já jogavam bola e faziam escolinha começaram a participar de peneiras e tal, e eu fui aprovado na do Vasco. Fiquei treinando lá um bom tempo, mas quando a coisa começou a funilar, eu não tive a disciplina necessária para seguir carreira, porque realmente é muito competitivo, é muito difícil, Ser tem que atleta ser muito disciplinado. cara, é outro nível de dedicação, né, cara? Porra, parabenizo a galera. Veja aquela galera que é ginasta, que, porra, trabalha com o tipo de carreira que, cara, com 30 anos acabou a carreira do cara, né? Tipo, a carreira do cara é dos 15 aos 25, sei lá, né? Passou disso, acabou. Já tá velho, né? Eu ia te perguntar, meu cara, o que você já fez na vida, mas você me contou que era um cara do futebol, né? Então eu vou te perguntar o seguinte: fiquei sabendo que tu já gravou com o Spike Lee, meu cara. Foi isso mesmo? Foi, cara, é verdade. Foi assim, uma honra. Foi durante, se não me engano, a Copa do Mundo que teve aqui. Foi sim, durante a Copa do Mundo. Foi um comercial enorme para a LG, com o seu Jorge, inclusive, era o protagonista do comercial. E legal. O Spike já veio com o staff dele lá dos Estados Unidos e tiveram outras contratações aqui no Brasil. E na época eu fui segundo assistente de direção. Tinha muita gente na direção. E eu tive oportunidade, assim, com o Spike num dia específico, que foi o dia da prova de figurino. Foi o momento que eu tive mais contato com ele, porque ele ficou acompanhando um pouco a prova. E como eu que estava fotografando os looks dos atores e tudo mais, ele chegou perto, conversou um pouco comigo, assim, muito simpático, muito tranquilo. E sempre gostei, assim, da levada dele, dos filmes e tudo mais. E trabalhar com ele, assim, foi realmente uma honra, cara. Eu fiquei bem feliz quando ele ganhou o Oscar. Pô, cara, eu adoro. Cara, esse eu acho que é o único diretor que eu vi todos os filmes. Ou pelo menos, eu acho que vi todos os filmes, né? Foi um trabalho de assistir a filmografia inteira dele, então vi desde os anos 80 pra frente, assim, vi muita coisa dele. Gosto muito do cinema do cara. Tem um filme novo agora no Netflix, né? Dele, que, enfim, super interessante também. Agora, essa questão, né? Aqui eu vou fugir um pouco, né, do nosso roteiro e vou te fazer a seguinte pergunta, cara, que é uma pergunta clássica, né? Assistente de direção é profissão ou é uma escalada para virar diretor? Isso sempre rola. Essa pergunta sempre rola. E assim, cara, na verdade eu conheço pessoas que encaram de formas diferentes, das duas formas. Eu tenho colegas de profissão que são assistentes de direção de carreira, ou seja, já estão aí na longa data, há 15, 20 anos trabalhando como assistente de direção, não querem virar diretores, se encontraram na função. E em contrapartida tem as outras pessoas também, que veem a assistência de direção como um caminho natural para chegar a diretor. Uhum. Mas hoje, eu acho que essas pessoas, de certa forma, elas estão até um pouco enganadas, porque eu vejo que normalmente quem vem da direção de fotografia ou da edição tem mais chance de se tornar diretor mais rápido que um AD. Cara, eu super concordo, até porque, ao meu ver, a profissão de AD, cara, ela é altamente técnica, você tem que dominar tudo que está acontecendo no set, você tem que saber tudo que vai acontecer do início ao fim, é quase o primeiro a chegar e o último a sair, eu diria, em alguns sets. A última eu lembro quando a gente também. Porra, cara, é uma loucura, assim. E eu lembro daquele projeto que a gente fez com a Xuxa, Zé Gotinha, né? Zé Gotinha não estava lá, gente, tá? Ele era em 3D, mas a Xuxa estava lá. Verdade. Enfim, cara, tinham 170 pessoas no set. 170. Cara, aquilo era uma loucura. Era gente para todos os lados, múltiplas equipes. Cara, com uma escala de gravação, uma ordem do dia super apertada, super complexa. Cara, qualquer probleminha ia gerar um problema gigantesco. E foi onde eu vi, falei, cara, realmente o Pedro leva jeito para essa coisa. Assim, o cara é especialista mesmo. Porque, cara, tu mandou bem, dominou o set. Eu fiquei realmente surpreendido. Assim, porque, cara, era um desafio tanto, não foi? Foi, cara. Obrigado aí pelo elogio. E realmente foi desafiador. E eu te digo que nem tanto do tamanho da equipe, porque, assim, eu já tive outras experiências com equipes até maiores, mas, assim, por você estar trabalhando com a Xuxa, cara, e quando você trabalha com a Xuxa,
isso meio que mexe com o inconsciente coletivo das pessoas, com o imaginário, sabe? Claro. Assim, eu fui baixinho da Xuxa, você foi, as mães que estavam lá, mães das trocentas figurantes, foram baixinhos da Xuxa, as crianças são aficionadas pela Xuxa, então eu acho que o tato ali maior foi em controlar os ânimos, sabe? A euforia do pessoal em estar ali tão pertinho da Xuxa, querer tirar uma foto, conversar, puxar um papo. Esse comercial que a gente gravou foi ano passado ou retrasado, e ele era uma campanha de vacinação de sarampo, poliomielite, e ele conversava com os pais das crianças, né, que era o foco da campanha. E por isso a Xuxa, né, porque ela, na verdade, a Xuxa ela é um ícone da nossa geração, né, não das crianças de agora. E isso foi muito engraçado, porque tinham várias crianças no set, e, cara, eu testemunhei uma cena, assim, bizarra, que era uma criança falando com a Xuxa, assim, poxa, mas quem é você? E a Xuxa explicando quem era ela, e a criança não sabia, porque era uma outra geração, era uma outra coisa, né? Uma outra referência. E eu achei muito engraçado, né? Eu falei, caramba, tem uma galera que não conhece a Xuxa, gente. Isso foi assim, foi a hora que eu vi que eu tinha envelhecido também. Eu falei, putz, que merda. Não, e ela levando tudo na maior esportiva, na maior tranquilidade. Teve uma criança que chegou pra ela e falou assim, nossa, você tá velha, na TV parece tão nova. Aí ela virou pra criança e falou assim, claro, né, minha filha, as pessoas envelhecem, o que você acha? Assim, destreza máxima pra lidar com criança. Afinal, ela lidou com um programa de auditório durante muitos e muitos anos, né? Agora, meu caro, eu queria que você faça um programa aqui bem clichê, característico, assim, tipo de programa dos anos 80, eu falo uma parada, tu volta com outra. Beleza? Beleza. Então vamos lá, me fala uma paixão sua. Vasco da Gama. Boa. Um filme? Indica aí pra galera. Um filme? Cara, eu gosto muito de Laranja Mecânica. Pô, pegou um clássico, hein? Outra pessoa já falou Laranja Mecânica aqui cara, é um filme que tá sempre aí no pensamento coletivo da galera. Filme... Fala uma série, cara, uma série. Uma série? Acho que Breaking Bad. Porra, cara, eu diria que Breaking Bad tá aí entre os três, assim, cara. Eu não saberia dizer os outros, assim, mas eu sei que... Tá ali, não quero né? dizer Breaking que é a série Bad que eu mais tá ali, gosto, né? mas, cara, com certeza é uma das melhores ali. Tipo, ela é muito, muito boa, maravilhosa. Que evolução daquele... Evolução pro mal, né? Mas que evolução, o trabalho, né, de ator cara? do Bryan Cranston maravilhoso. Trabalho magnífico, né, cara? Incrível. Vamos lá. Uma inspiração na tua profissão, cara. Alguém que tu acha foda, assim. Alguém que eu acho foda? Cara, não é bem na minha profissão, mas agora até é. Mas eu admiro muito o Wagner Moura, sabe? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu trabalhava no Projac, no iniciozinho da minha carreira, antes de ser assistente de direção. Eu fui produtor e fiscal de figuração durante 3 anos na Globo. E eu conheci o Wagner recém-chegado da Bahia, com o grupo de teatro dele, que era ele, Vladimir Brista, o Lázaro Ramos, tinha mais alguém agora, estou esquecendo, perdão. E eu pude ver, cara, a evolução desse cara como ator, como pessoa pensante, e agora aí se firmando como diretor também, né? Eu acho o Wagner uma inspiração. Ele é um grande nome, assim, é um cara que, todo filme que tem, eu assisto, entendeu? Assim, consciente de, cara, que vai ser um filme maneiro, que vai ser um conteúdo maneiro. Eu gosto muito do trabalho dele também. Pedro, eu queria que você falasse aqui para fechar uma mensagem pra galera, entendeu? Que tá aí, cara, vislumbrando uma próxima gravação e tal. O que você indica pra ela? Que mensagem você dá pra galera falando aí dessas próximas fases aí do futuro? Olha, Gabriel, sem sombra de dúvidas, esse é um momento de entendimento, tá, pra todo mundo. A gente tá entendendo, a gente tá indo com um roteiro debaixo do braço, que é o protocolo, e vai todo mundo procurar fazer tudo da melhor forma possível. Mas eu acho que uma das grandes chaves para tudo dar certo é a empatia, a tolerância e a amabilidade nesse momento, porque tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo muito sozinho, ninguém tá fazendo as coisas que gosta, e assim, nós somos humanos, não somos máquina. É inevitável você levar um pouco do seu descontentamento semanal, da sua raiva, do seu pesar, da sua insônia, para o seu local de trabalho. Então você pode estar numa ótima, mas tem o seu colega do lado que pode estar numa péssima, e aí vai ser mais difícil ainda ele lidar com o protocolo de segurança, com as atribuições da função dele, pode se embananar um pouco e tudo mais. Pode haver uma bateção de cabeça nesse início, mas eu acho que tem que ser
tolerância. Então, queria agradecer a todo mundo, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela presença. Toda terça-feira tem uma live falando sobre o mercado audiovisual, falando sobre cinema, televisão, publicidade, comunicação corporativa, tudo que envolve o nosso mundo do audiovisual, tá bom? É isso, galera. Boa noite a todos. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.